Boa noite. Desejamos a todos vocês nossas boas-vindas ao programa Viva uma Experiência Real. Cada vez que podemos ter você conosco aqui, isso nos traz muita alegria. Por falar nisso, iniciamos na semana passada a atual série de mensagens Felicidade Sem Fim. É um convite para cada semana explorarmos um dos conselhos que Jesus deixou para aqueles que querem alcançar felicidade. O mais famoso sermão de Jesus Cristo começa com os seus ouvintes descobrindo 8 passos em direção à felicidade plena. E eu preciso admitir que seguir esses conselhos nem sempre é fácil, mas podemos reconhecer um componente especial em cada um deles: sabedoria prática. Essa noite vamos refletir sobre o segundo desses conselhos de Jesus, quando Jesus mencionou as seguintes palavras: felizes são os que choram, porque serão consolados. Paradoxo. Paradoxo é um pensamento, uma proposição, um argumento que contraria os princípios básicos, gerais, que costumam orientar o pensamento humano. Ou então desafia a opinião comum, a crença ordinária, compartilhada pela maioria das pessoas. Pesquisei, isso tudo está no dicionário. Paradoxo é uma figura de linguagem usada para desafiar o consenso com uma nova perspectiva. E ao ouvir a declaração de Jesus, o senso comum afirmaria que felizes são aqueles que riem, não os que choram. Mas Jesus, em sua afirmação, funde felicidade e choro. Não felicidade e riso. É como o recurso usado pelo poeta Carlos Drummond de Andrade, no trecho de seu poema Mário de Andrade desce aos infernos. Ele diz: a explosiva descoberta ainda me atordoa. Estou cego e vejo, arranco os olhos e vejo. Como ver sem ter olhos? Como enxergar sendo cego? Como ser feliz chorando? Senso comum liga felicidade e riso. A indústria mais promissora em nosso país e no mundo atualmente é a indústria do entretenimento. A chamada economia criativa, de acordo com pesquisas, vai movimentar 71 bilhões de dólares no Brasil até 2017. Estima-se que o mercado consumidor dessa indústria está em 51 milhões de pessoas. E, interessante, homens e mulheres consomem quase que igualitariamente música, diversão, arte, cultura, teatro, TV, cinema, games, internet. Uma outra área de negócios, o mercado de publicidade, tem na indústria do entretenimento 60% do seu faturamento anual. E falando do nosso país, o Brasil é o 4º maior consumidor de games do mundo. Consumimos entretenimento, pois pensamos que o que produz alegria, produz felicidade. O rei Salomão descreveu essa lógica e a contradição dela na sua própria experiência com as seguintes palavras: eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho, à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Aparentemente, quando nos divertimos, estamos felizes. Quando consumimos entretenimento, estamos consumindo felicidade instantânea. A questão é que esse tipo de felicidade tem data de validade. O mesmo rei escreveu sobre esse assunto. Não existe risada capaz de esconder um coração triste. Quando passa a alegria, lá está aquela profunda tristeza. Para muita gente, o domingo à noite tem sido uma experiência de ressaca de felicidade, para quem consome felicidade instantânea. É a depressão fantástica. Entendeu o trocadilho? Não preciso nem explicar, né? Jesus usa a expressão mais forte da língua grega usada no texto bíblico para descrever o choro nessa passagem que ele está mencionando. Ele está se referindo a algo mais profundo do que tristeza, o choro pela tristeza.
a palavra que ele usa evoca a ideia do lamento profundo pela morte de alguém. E a pergunta que muitos fazem sobre a declaração de Jesus é sobre qual relação pode existir entre choro e felicidade. Você já encontrou alguém e ficou constrangido porque a pessoa começou a chorar? E aí você, poxa, o que será que está de errado com ela, né? Será que eu fiz alguma coisa errada? Tá, né? E aí a pessoa vai te explicar, não, eu não estou triste, eu estou chorando de felicidade. Né? Você até tenta entender, né, que a pessoa pode chorar de felicidade, talvez você já tenha chorado de felicidade, mas é difícil você não ficar constrangido na frente de alguém que está chorando de felicidade. Você continua constrangido. É um incômodo. Né? Felicidade e lágrimas aparentemente não combinam. E essa noite eu gostaria de convidar você a refletir na declaração de Jesus sobre felicidade. Vamos buscar respostas à pergunta: pelo que choramos e do que seremos consolados? Uma das primeiras razões para o choro são os sentimentos de dor, os sentimentos de perda, os sentimentos de separação. A maioria de nós chora em resposta à dor. Pode ser uma dor física, como a que sente um atleta em suas competições, ou então alguém que sofre com graves problemas de saúde. Você já conviveu com alguém que tem dor crônica? Gente que vez ou outra não resiste à dor e chora. Eu passei a minha infância ao lado de alguém assim, minha mãe. Forte dores na lombar, uma lombalgia permanente. De vez em quando ela estava, às vezes no quarto, fazendo outra coisa da vida e simplesmente travava. Ela não conseguia mover o tronco, se estava em pé não conseguia sentar, se estava deitada não conseguia levantar. E por muitas vezes eu vi minha mãe chorando de dor. Jovem ainda, não sabia que tinha uma doença degenerativa nos discos da coluna. E há alguns anos ela precisou fazer uma cirurgia. Foram 5 vértebras que foram unidas com pinos, com travas, para fazer frente à dor. Choro da dor. Talvez você tenha convivido com pessoas que o maior sofrimento pelo que passaram em toda a vida esteve ligado e as suas lágrimas foram frutos da dor por causa de alguma enfermidade. E eu preciso dizer a você hoje, Deus não está distante daqueles que choram por enfermidades físicas. A Bíblia registra uma história que é um exemplo de todas as histórias. O rei Ezequias virou o rosto para a parede e fez a seguinte oração: ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade, com todo o coração, sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio, o Senhor lhe disse: volta e diga o seguinte a Ezequias, governador do meu povo: eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu vou curá-lo, e daqui a 3 dias você irá até o templo. Inúmeras pessoas receberam o consolo de Deus do seu sofrimento e da sua dor física. Outros choram por causa de uma dor emocional, como uma grande decepção que destrói sonhos, parece apagar os caminhos em relação ao futuro. Pode ser dor emocional de quem foi traído, por quem amava, percebeu que a sua dedicação, a sua fidelidade não tinham nenhum valor para essa pessoa. Já chorou por um amor não correspondido? Por uma afeição desprezada? Já se sentiu como uma rosa pisada à beira do caminho, que perde o seu encanto, seu perfume, sua beleza? Já se sentiu abandonado por todos, isolado no trabalho, nos estudos, perseguido injustamente? Deus também não despreza esse tipo de dor. A Bíblia menciona um compromisso de Deus com o sofrimento humano, quando diz: tu conheces bem as perseguições que eu sofri, contaste e recolheste num jarro todas as minhas lágrimas, anotaste cada lágrima no teu livro. Deus não ignora o sofrimento humano. Não há uma única lágrima nossa que seja despercebida por Deus. Nós também choramos por causa das nossas perdas, sejam elas materiais ou pessoais. Tudo aquilo que tinha grande valor para nós e se foi
desperta o nosso lamento. Você já perdeu algo que era importante para você? Talvez não fosse importante para outra pessoa, mas fosse importante para você. Já perdeu algo? Algumas pessoas perdem muitas coisas. Eu tenho um primo que ele perde tudo. Ele perde carteira, ele perde chave, ele perde celular. Até que surgiram os smartphones. Parece que todo mundo que perdia telefone, depois que surgiu os smartphones, não perdem mais. Algumas pessoas explicam que é porque eles se tornaram uma extensão do corpo humano, né? Ninguém mais vive sem smartphone, sem estar conectado. E eu me lembro, o primeiro smartphone que minha esposa teve era meu. Eu comprei um novo para mim e dei o meu para ela, né? Fui muito bonzinho com ela, né? Tinha uma justificativa para dar um telefone para minha esposa, né? Um novo para mim. E ela não passava mais nenhum tempo sem o telefone. Nós estávamos de viagem de férias, fomos até a casa do meu tio e da minha tia, no interior do Paraná. E quando estávamos lá, resolvemos fazer um passeio até a fazenda. E uma coisa que a Paula gosta muito, talvez tanto quanto usar o telefone, é andar a cavalo. E nós pegamos a manhã, um dia bonito, claro, fomos andar bastante ali na fazenda. Paula, não dá para cavalgar com o celular na mão, você vai ter que fazer alguma coisa, né? Aí ela resolveu pôr no bolso. Não, mas ficava metade do celular para fora, né? Eu não sei porque bolso de calça de mulher é tão pequenininho, né? Tá, ela teve uma ideia brilhante. Vou pôr o telefone num lugar seguro. E ela pôs o telefone entre a sela e o cavalo. E passeamos. Perto da hora do almoço, cadê o celular? Se você receber a ligação de um tatu, ela perdeu, o celular caiu. Acontece que existia alguns lugares ali que a pastagem chegava até um capim dessa altura. E eu não estou exagerando, outros lugares eram um pouquinho mais alto. É que como estava no cavalo, você conseguia passar por aqueles lugares. E a gente refez os trajetos com o cavalo, vai para um lado, vai para o outro. Como achar um telefone celular no meio de uma fazenda? Né? E eu me lembro a expressão da Paula quando decidimos parar um pouco de procurar para fazer o nosso lanche. Você percebia as lágrimas, percebia essa desilusão de ter perdido algo que era importante, apesar de ser algo que é pequeno frente a tantas outras perdas que a gente tem. Mas estava ali a imagem da desilusão. Mas decidimos procurar um pouco mais. E saímos para fazer outros roteiros, e aí eu tive uma ideia. Vamos usar a tecnologia a nosso favor. Liguei o aplicativo de busca, e por incrível que pareça, no meio da fazenda, as duas bolinhas dos 2 iPhones apareciam lá. Ah, detalhe, estava no Vibra, viu? A gente ligava e ele não chamava. Mas aí no meio do mato, a gente andando naquele capim alto, dessa altura, e a gente procurando as bolinhas para ver se elas ficavam pertinho, assim, né? Quando de repente a gente ouve o alarme do celular do modo de emergência. Minha reação? Viva a tecnologia. A reação da minha esposa? Deus, obrigado. Deus se preocupa com os detalhes da nossa vida. Não há nada que seja pequeno demais para não atrair a atenção de Deus no que se refere a mim e a você. A Bíblia afirma que o choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria, porque Deus se preocupa conosco. Uma outra razão para o choro é a separação. Não sei se você já teve a oportunidade alguma vez de reparar nas famílias que se despedem no aeroporto. Amigos que vão embora para algum lugar distante. Você já teve a oportunidade ou a experiência de se despedir de alguém? Eu me lembro quando os meus 2 irmãos, com uma distância de poucos meses, decidiram viajar para Londres para aperfeiçoar o inglês, para voltar com uma bagagem nova no currículo. E a gente não podia prever que aquele abraço no aeroporto levaria 10 anos para o reencontro. Sabe o que são 10 anos longe de alguém que você ama? Afastados pela distância? O meu irmão mais novo, que viajou primeiro, não viu o nascimento da minha filha, a primeira neta das 2 famílias, a primeira sobrinha das 2 famílias. Com menos de um ano em que eles estavam lá, a nossa avó materna faleceu. Eu me lembro de ligar para eles para dizer: a avó morreu. A dor e as lágrimas que você sente na voz do outro lado por estar distante e não poder se despedir. Provavelmente, essa talvez seja o tipo de despedida e de separação mais difícil. Quem nunca teve de experimentar o amargor dessas lágrimas?
distância, separação, morte. E o texto bíblico relata 3 oportunidades em que Jesus chorou. Uma delas foi por causa da morte de seu amigo Lázaro. Provavelmente, ele chora por cada filho que enfrenta a morte. Por essa razão, Jesus fez uma promessa, um compromisso que ele assumiu. Ele disse: e enxugará todas as lágrimas dos olhos deles, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Tudo isso passou para sempre. Apesar de todas essas promessas de Deus em prover conforto, consolo para o nosso choro, eu preciso dizer a você que Jesus não está pensando em nenhuma dessas experiências que trazem lágrimas para a nossa vida, quando afirma que felizes são os que choram. Porque afinal de contas, nenhuma dessas experiências contribuem à felicidade plena, para uma experiência de felicidade sem fim. Porque todas elas podem se repetir com maior ou menor frequência na nossa vida, e definitivamente esse tipo de lágrimas não nos traz felicidade. E se Jesus não está falando a respeito das lágrimas de dor, de perdas, de separações, qual é o choro que traz felicidade? Felicidade sem fim. E eu queria compartilhar com vocês uma segunda razão que nos traz o choro, que nos traz as lágrimas. É a compreensão da minha realidade espiritual. A primeira afirmação que Jesus fez sobre felicidade, e que vimos na semana passada, foi: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Nessa sua mensagem sobre a felicidade, Jesus está propondo uma progressão espiritual aos seus ouvintes. Ponto de partida: vencer a negação. Admitir a nossa necessidade de desenvolvimento e crescimento espiritual. E isso deve nos levar a uma condição de tristeza profunda por nossa situação espiritual. O choro do qual Jesus está falando é a experiência do arrependimento, da busca por perdão e paz de espírito. É o choro como consequência da compreensão da minha realidade espiritual. A Bíblia apresenta diversas histórias de pessoas que passaram por esse tipo de experiência. Talvez a mais conhecida seja a experiência de Pedro. O Evangelho relata que logo o galo cantou pela segunda vez. E então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. O peso da traição, da falha, das limitações, debilidades. O tema da mensagem de Jesus é um tema espiritual. E apesar do claro interesse de Deus por nossas dores humanas, nossas lágrimas provocadas pelo sofrimento humano, não são essas lágrimas que nos colocam no caminho da felicidade. Não é a dor da mãe que chora por seus filhos, ou do homem que chora por seu desemprego, a fome dos seus filhos, que nos coloca no caminho da felicidade sem fim. Jesus está falando das lágrimas que têm uma origem sobrenatural. São as lágrimas que choramos quando nos damos conta da nossa situação espiritual. Jesus está falando do choro provocado pela noite escura da alma, o choro em razão de nossas debilidades, fraquezas, lágrimas que insistem em cair por conta da nossa constante inabilidade em fazer o que é certo. São lágrimas provocadas pelas feridas que causamos às pessoas que amamos, o choro de quem compreende que magoou por causa do seu egoísmo, ou que ofendeu a Deus e as pessoas com as suas atitudes. Essas são as lágrimas com as quais Jesus está preocupado e está nos dizendo: felizes são os que choram. A história da Bíblia nos conta a experiência de uma mulher que viveu experiência de lágrimas a partir do encontro com Jesus Cristo. Essa experiência sobrenatural, essas lágrimas que vêm da nossa profunda compreensão das nossas debilidades. Seu nome? Maria Madalena. Seu primeiro encontro com Jesus, ela está atirada no chão, num processo de julgamento público, pega em adultério, acusada de prostituição, uma vida da qual ela não tinha orgulho e estava agora exposta para todas as pessoas. Naquele momento, em meio às lágrimas, a expectativa pela execução, a chuva de pedras que tiraria a sua vida, pensando em todas as escolhas que fez e o momento que está vivendo, de repente, entre os seus próprios soluços, ela ouve uma pergunta que mudaria a sua vida.
Jesus diz a ela: mulher, onde estão as pessoas que te acusaram? Seus olhos não conseguem discernir a multidão que havia exigido a sua morte? As lágrimas embaçam e confundem. E eu imagino que levou um tempo até que ela enxugasse as lágrimas para ver através delas e perceber que ela estava sozinha, ela e Jesus. Ainda havia uma pessoa, o único que, de acordo com o próprio critério de Jesus, sem pecado, poderia jogar a primeira pedra, estava ali ao lado dela. E as palavras de Jesus, acompanhadas de um olhar que mudou a vida daquela mulher, foram: eu também não condeno você. Eu te dou o perdão. Vai, aproveita a sua segunda chance e não peques mais. Nesse momento ela encontrou um olhar de esperança. Todos os homens da sua vida tinham um olhar de cobiça, de desejo, e pela primeira vez ela havia trocado um olhar profundo, um olhar em que toda a sua vida estava exposta. E não havia julgamento, mas havia esperança. Este é o conforto que Jesus Cristo traz às lágrimas de quem se arrepende das escolhas que fez. Olhar de esperança. A vida daquela mulher mudou completamente. A história que a gente encontra é uma história que surpreende. Como ela encontrou um novo caminho a partir da sua experiência de choro, das suas lágrimas, em razão do seu arrependimento, dos seus pecados. Jesus agora está próximo da sua morte. Há poucos dias de ser preso, condenado e morto, Jesus vai receber um jantar numa cidade bem próxima de Jerusalém, Betânia, e alguém muito importante daquela cidade, um líder religioso chamado Simão, oferece um jantar a Jesus, e Jesus está ali naquela casa para ser homenageado. As festas eram um pouquinho diferentes do que são em nossos dias. A mesa era uma mesa muito baixa, onde os convidados se assentavam no chão, em tecidos, almofadas, com os pés virados de lado para trás, todos ali à mesa. E sabendo que Jesus estava naquela casa, Maria Madalena tomou uma decisão. O Evangelho descreve essa história, dizendo que naquela cidade morava uma mulher de má fama, e ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus, por trás. Ela chorava, e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Ela então os enxugou com seus próprios cabelos, e ela beijava os pés de Jesus, e derramava o perfume neles. A cena chamou a atenção de todos os convidados da festa. Primeiro, um frasco todo de perfume derramado, a fragrância se espalhou pelo ambiente. Todos começaram a procurar de onde vinha aquele aroma. E o texto bíblico diz que Maria chorou tanto que lavou os pés de Jesus com suas lágrimas. Obviamente as pessoas ouviam o soluço daquela mulher e perceberam a figura ali atrás de Jesus Cristo. Nesse momento, duas reações marcam essa história. Primeira delas, um dos discípulos de Jesus, Judas. Judas era o tesoureiro do grupo, ele cuidava das finanças. Esse tipo de gente existe há muito tempo. Judas reagiu à cena, repreendeu tanto a mulher quanto Jesus, e disse: mestre, que desperdício. Eu estou percebendo, o vaso aí é de alabastro, é caríssimo. Esse perfume também. Pelas minhas contas, isso aí custou umas 300 moedas de prata. A gente deveria vender isso aí e dar aos pobres. Era o melhor uso desse dinheiro. Para você ter uma noção do valor, uma moeda de prata era o salário de um trabalhador médio por um dia de trabalho. A expressão de gratidão pelo perdão de Maria equivalia a aproximadamente 1 ano de trabalho. E a reação de Judas é que é muito dinheiro para expressar gratidão. Agora eu entendo porque por 30 moedas de prata, Judas negou Jesus Cristo, o traiu e o entregou. Perceba
o valor da gratidão, desse processo das lágrimas de quem confessa seus pecados e tem a vida transformada por Jesus Cristo. De um lado, alguém que usa um ano de trabalho para agradecer, e alguém que usa um mês de trabalho para trair. Segunda reação. Agora é o dono da casa, Simão. Simão não tem coragem de falar, como Judas. Seus pensamentos são ácidos demais, de repreensão, para serem expressos em voz alta. Ele olha para a cena, Jesus assentado, e a mulher que todo mundo na cidade conhecia, aos seus pés. E ele pensa: se esse Jesus fosse de fato profeta, saberia o que todo mundo nessa cidade sabe sobre a vida dessa mulher, sabe seu passado, sua história, e não permitiria jamais, sendo uma pessoa distinta, que um tipo de gente como essa lhe tocasse os pés. Não é profeta. Jesus tem a habilidade de ler a nossa vida, de saber as nossas razões, nossos motivos, nossos julgamentos. E imediatamente, Jesus se dirigiu a Simão. Simão, eu preciso fazer uma pergunta a você. A história é simples. São dois homens. Os dois homens têm uma dívida para com seu senhor. O primeiro desses homens deve 500 moedas de prata ao seu senhor. O segundo homem tem uma dívida menor. Ele deve 50 moedas. E um belo dia, o Senhor resolve oferecer uma anistia. Ele oferece perdão à dívida dos dois homens. Você está pronto para a pergunta, Simão? Pode fazer. Na sua opinião, Simão, qual dos dois será mais grato ao Senhor? Rapidamente, ele respondeu, politicamente correto: o que devia mais. Jesus concordou com ele. Você tem razão, Simão. Quem muito foi perdoado, quem passou pela experiência de muitas lágrimas, esse é grato. Esse encontrou o caminho da felicidade. Esse é uma nova pessoa. Virando as costas para o anfitrião, num sinal de reprovação, olhando para a mulher, desprezada por todos, Jesus disse: Simão, eu cheguei na sua casa e você não me ofereceu água para lavar os pés, como é costume de receber bem os convidados em nossa cultura. Mas desde que ela chegou, não para de lavar os meus pés com suas lágrimas e enxugá-los com seus cabelos. Tem outra coisa, Simão. Você não me deu o ósculo, o beijo de boas-vindas. Mas desde que chegou, essa mulher não para de me beijar os pés. Além do mais, quando recebemos um convidado de honra, a nossa cultura diz que ungimos essa pessoa com óleo perfumado. Você não me ofereceu isso. Mas essa mulher derramou um frasco de perfume em meus pés. Gratidão, perdão, felicidade. Ela entendeu, você não. O choro que traz felicidade é o choro da confissão. São orações lavadas pelas lágrimas de quem compreende a grandeza das suas faltas e a grandeza do perdão de Deus. É por isso que esse choro traz felicidade. Porque o consolo que Deus oferece às nossas lágrimas é o consolo do perdão, o conforto da restauração de quem nós podemos ser por causa de Jesus Cristo. A Bíblia nos afirma a respeito de Deus: eu tenho visto tudo o que fazem, mas assim mesmo vou curar sua doença, vou guiar meu povo, vou consolar os que choram de tristeza pelos seus pecados, e o resultado desse arrependimento será paz. Paz que eu criei para os que estão perto e para os que estão longe. Eu vou curar todos eles. Precisa de cura? Precisa de paz? Está em busca de felicidade? Provavelmente, assim como eu, você também tem seus arrependimentos. Coisas que você concordaria que poderia ter feito diferente se tivesse outra oportunidade.
Mas eu preciso dizer a você que esse sentimento, sem a perspectiva do desenvolvimento espiritual de que Jesus está falando aqui, nosso arrependimento não passa de simples remorso. O primeiro nos leva a uma experiência real com Deus, uma experiência de perdão, de receber paz interior. E esse é o caminho da felicidade que Jesus está indicando para nós. O segundo nos leva a uma alienação de Deus, uma experiência de pesar, de amargura, de conflito, culpa sem solução. As lágrimas se acabam, resta somente um vazio que nunca passa. Talvez você tenha inúmeros conflitos sobre a relação entre Deus e o sofrimento humano, não consiga entender como o choro pode definir felicidade. E eu queria dizer a você, é fundamental compreendermos o que Deus pensa do sofrimento humano. Ele mesmo diz: Deus não tem prazer em dar sofrimento e tristeza ao homem. Não tem prazer. Não tem prazer no sofrimento. Não tem prazer na tristeza. Ponto final. Então, por que os felizes choram? Já acompanhou o trabalho de um artesão lapidário? Esse é o profissional que se utiliza de equipamentos para modelar, para lapidar pedras brutas. É ele quem dá o brilho e o fascínio às pedras que a natureza produz. Sem o trabalho de um lapidário, a pedra não teria 1/100º do brilho que vemos. É ele quem desnuda a gema para que se mostre por completo o brilho e a beleza. Jesus está afirmando que o processo espiritual que nos leva à felicidade é conduzido por um mestre capacitado a extrair o melhor das pessoas. Ele pode extrair o seu melhor. Ele não tem prazer no sofrimento, mas sabe como transformar sofrimento, debilidades e fracassos espirituais em felicidade. E então, qual é a qualidade das suas lágrimas? Você chora apenas por suas dores, perdas, separações, ansiando por consolo e só? Ou está buscando felicidade instantânea no consumo obstinado por entretenimento? Qual a qualidade das suas lágrimas? Você está aberto a reconhecer sua pobreza espiritual e a permitir que por meio de suas lágrimas de tristeza e arrependimento, por meio de um processo de cura espiritual, por meio de uma vida com Deus, você descubra a felicidade que Ele pode oferecer? Essa pode ser a sua experiência. Foi a experiência de outras pessoas. E a Bíblia descreve essa experiência. Cantem os céus, alegre-se a terra, montes gritem de alegria, pois o Senhor consolou o seu povo, se compadeceu dos que estavam chorando. O Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria de vocês. Vejam, o seu nome está escrito nas minhas mãos. O que é que você está esperando? Peça a Deus para enxugar as suas lágrimas. Peça a Ele para olhar com compaixão para as suas debilidades. Peça a Ele para conduzir sua vida em paz e te dar esperança. Certamente você poderá desfrutar de felicidade sem fim. Bom Deus, talvez há muito tempo, alguns de nós não encontramos olhar de esperança nas pessoas com quem convivemos. Nossas falhas, egoísmo, erros constantes nos trouxeram um julgamento das pessoas ao nosso redor, que não nos permite olhar muito além. Sobrevivemos dia a dia com nossas dores, nossas perdas, nossas separações. Mas lá no fundo sentimos que há uma dor maior. É a dor de quem somos, é a dor da nossa pobreza espiritual, é a dor da nossa necessidade de transcender nossos limites.
E hoje precisamos receber um olhar de esperança. Olha para nós com compaixão. Olha para a nossa vida. Levanta o nosso rosto, enxuga as nossas lágrimas e nos diz: filho, olhe além, olhe para frente, olhe através daquilo que te cerca agora. Eu garanto a você, com o meu perdão, com a minha paz, com a minha presença na sua vida, você vai ser feliz. Confie em mim. Sou teu Deus. E vou conduzir a sua vida para que o brilho dela apareça às pessoas, para que todos saibam que eu te amei e te perdoei. Nos dá essa paz. É a oração que fazemos neste momento. Precisamos dessa paz. Ensina-nos o teu caminho para a felicidade. Pedimos por Jesus. Amém.